Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos estudar sobre a temática natureza e sociedade e as disputas pelos recursos naturais. É interessante lembrar que no mundo, geralmente, muitas das nações estão envolvidas com conflitos decorrentes pela disputa de recursos naturais. Mas vamos entender daqui para frente o que são esses recursos naturais e como é que se dão essas disputas. É importante a gente analisar isso. Vamos lá então? Olha só, a natureza não diz respeito apenas aos animais, às plantas, aos rios, às montanhas, etc. Mas também ao modo como enxergamos essas coisas integradas a um conceito que nós criamos. Essa totalidade que chamamos de natureza. Se nós olharmos essa ilustração aí, nós temos aí, quando tudo que tem na natureza, eu olho para ela com um interesse próprio, alimentando o meu ego, eu vou ali buscar uma árvore para ganhar dinheiro, então eu vou derrubar as árvores para ganhar dinheiro. Vou matar um animal para poder vender para alguém de algum restaurante. Então sempre eu estou pensando em mim, eu não penso em quais são os danos que isso pode decorrer para a sociedade e para o meio ambiente. Então muitas pessoas têm uma ligação direta com essa questão dessa pirâmide, que tudo ele está no topo da pirâmide, todas as outras coisas para baixo são para o seu próprio interesse. Não importa se isso vai trazer problema para os outros. Então isso é importante saber. Agora, quando você é um indivíduo que tenha a personalidade, um pensamento ligado a eco, então você vai perceber que você está dentro, você não está fora do meio ambiente, você faz parte dele. Então veja que está num círculo, um círculo tem uma ideia de infinito, então você faz parte do meio ambiente. Então aí você vê que a natureza está intrincada, você está dentro dela, então você depende dela. Então isso é o que tem a ver com o eco, a pessoa que se preocupa com o meio ambiente, com o seu futuro, das próximas gerações. Então isso é o que vai dizer aí, depende de como é que eu vejo a natureza, os recursos naturais. Então se eu tenho ambição neles, como acontece na África, né, que você mata um rinoceronte para poder retirar o marfim que está no seu focinho. Então não importa, você deixa lá toda a carne do animal, você só quer somente o marfim. Então é a maneira como você vê. Então é o conceito, como é que você vai ver isso? Se você enxerga só por interesses ou se você enxerga como uma parte integrante dele. Muito bem. Nas sociedades consideradas primitivas, a natureza nem sequer era reconhecida como algo distinto, ou seja, não era diferente. Você entender que o homem está aqui e os recursos naturais é outra coisa, não. Se as relações sociais não tivessem historicamente conduzido a uma ruptura entre o mundo natural e o mundo social, até hoje não teríamos problemas em nos enxergar como parte da natureza. Então vejam aí, no lado direito, como se eu estivesse imaginando a natureza no passado. Todo mundo vivia pacificamente, convivendo o meio ambiente e o homem. Hoje, na parte esquerda, você vê que o homem praticamente usa e descarta a natureza, não percebendo que ele faz parte dela. Veja aí, você tem incêndio, poluição, tornando o mundo cada vez mais degradado. Então, aí eu puxo mais uma vez a ilustração que nós fizemos, a explicação agora há pouco, né? Ligada a eco. Então, quando a gente perceber, quando a sociedade mundial começar a se olhar para dentro e perceber que a gente precisa ter uma visão do ecossistema, a gente realmente vai dizer, olha, a barata, a formiga, a abelha, a caba, tudo faz parte de um eco. E que cada um deles tem um papel a cumprir. Tem um papel a cumprir. Você pode até não saber para que serve e que às vezes você até ataca, mata. Mas todos os insetos, todos os micróbios, todas as bactérias e tudo que existe tem uma função. E uma função social, podemos dizer assim.
porque nos ajuda de um certo modo, né? Muito bem. Na sequência nós temos isso. A natureza está no homem e o homem está na natureza. A busca do entendimento dessa relação vem desde os antigos filósofos gregos até a ciência moderna. A sociedade atual tem vivenciado uma série de problemas que envolvem o seu modo de se relacionar com a natureza, colocando em questão a formulação de seus conceitos, né? Então nós temos aí um diagrama aí que mostra que relação é essa. Então, a sociedade e a natureza têm uma relação direta com o trabalho. E é nessa relação de trabalho que aparecem as divergências, que aparece a separação entre o homem e a natureza. É daí que surgem os interesses múltiplos, os interesses egocêntricos, que não se importam com os danos que decorrem dessa exploração. Então, se eu tiver que retirar toda uma floresta, derrubar, colocar lá o chão, para mim apenas ter campo e talvez criar uma quantidade de cabeça de gado mínima possível, eu faço isso. Embora hoje, na atualidade, se trabalhe inclusive com a necessidade de ter árvores no próprio campo para dar um certo, digamos assim, repouso para os animais. Mas hoje é uma filosofia já diferente do que nós conhecemos. Aí nós temos a primeira natureza, que é a floresta natural que ninguém nunca tocou, mas quando, através dos interesses de trabalho, ocorre a transformação feita pelo homem, passa a ter uma segunda natureza. Inclusive, só para ilustrar, se ocorre uma derrubada de uma área para a criação de um roçado, quando ele nasce de novo, que é deixado para trás essa área que ela já esgotou o seu potencial de produção, então vai criar uma nova floresta, uma floresta secundária, uma segunda natureza, que nós conhecemos aqui na nossa região como capoeira, né? Que são florestas já com outras características daquela que se conhecia. E tudo isso acontece num espaço geográfico, isso é importante saber. E cada espaço geográfico tem suas características, as relações sociais, as relações econômicas são diferentes. Então é possível que uma cidade ela seja totalmente devastada porque exploraram a madeira, exploraram os recursos minerais, enquanto que outras cidades você ainda tem uma predominância de primeira natureza. Isso é importante a gente saber. Além disso, a natureza pode ter variados significados para a humanidade, pois o campo de relação entre natureza e homem é muito amplo, lembrando que cada ser humano apresenta uma necessidade diferente. Foi o que eu estava dizendo para vocês. Ou alguns vão precisar da floresta porque são sociedades pobres e precisam então tirar essa madeira, inclusive para fazer o cozimento dos alimentos, e já em outras sociedades não tem essa mesma necessidade. Outras sociedades vão depender da caça, né, de animais silvestres, porque precisam se alimentar. Já outras cidades dependem da alimentação de criações, né, feita com essa finalidade. E são essas necessidades por recursos naturais que provocam os principais conflitos. Agora vamos ver, conflitos motivados pela escassez de água. É um deles. O primeiro conflito envolvendo o uso da água que se tem notícia ocorreu há cerca de 4.500 anos e envolveu duas cidades-estado da Mesopotâmia. Uma e Lagash, que disputavam áreas que abrangiam os rios Tigre e Eufrates para irrigação. Quando fala de Tigres e Eufrates, se lembra sempre o livro de Gênesis, né, da Bíblia, que fala sobre esses dois importantes rios que cortavam ali a região do paraíso, né? Bom, esses mesmos rios protagonizam nos últimos tempos uma tensão que também pode transformar-se em conflito entre Turquia, né, Iraque e Síria, uma vez que as nascentes desses rios encontram-se no território turco e o abastecimento é realizado para os três países. Então, nessa seta vermelha que você está vendo é o Eufrates e na seta azul é o rio Tigre. Então, veja que ele vem ali da região da Turquia. Inclusive, recentemente a Turquia fez uma barragem que está trazendo sérios problemas para o Iraque e para a Síria, que aí diminui, né, o volume de água dos rios.
Bom, e aí nós temos uma visão geral do mapa mostrando em vermelho quais são as principais tensões por recursos por água no mundo inteiro, né? Então você vai ver que na América inteira vai ter conflito, no continente africano tem conflito, na Europa, no continente asiático. Todas essas partes em vermelho mostram que de alguma maneira existe áreas de tensões. Agora, em que lugares exatamente ocorrem essas tensões? Principalmente em áreas desérticas e semidesérticas, que o volume de água é menor e a quantidade, consequentemente, de chuvas são bem menores. Lugares que só, às vezes, inferiores a 500 milímetros de água por ano, certo? Então, conflito motivado por petróleo, talvez esse seja o que você mais tenha conhecimento, né? Porque anos atrás essa riqueza foi um dos grandes motivos de conflitos que aconteceram no Oriente Médio e ainda acontecem. Boa parte das confusões de lá tem a ver com essa questão do petróleo. Um grande exemplo foi a guerra do Golfo Pérsico. Na Ásia, a Rússia é a grande produtora de petróleo e gás e exerce influência sobre as rotas de exportações dos recursos energéticos produzidos na região do Cáucaso. Além de ser um dos maiores fornecedores de hidrocarbonetos para a União Europeia, parte do seu território funciona como corredor de gasodutos também que passam por ex-repúblicas soviéticas como a Ucrânia. E aí está mostrando aí, ó, a Rússia vende 38% do seu gás para a Europa. E olha aí o gasoduto de vermelho passando por dentro da Ucrânia. Por isso também uma das razões de conflito, porque dizem os estudos que existe uma taxação por parte da Ucrânia para que esse gasoduto passe por dentro de seu país. É tanto que a Rússia teve que fazer um outro para passar por fora e abastecer a Alemanha, mas que não foi aprovado até hoje. Quando surgiu a guerra, aí foi que realmente foi totalmente anulada a possibilidade de funcionamento do outro gasoduto por fora da Ucrânia. Conflito gerado por disputas de minerais no continente africano. Lembrando para vocês que a gente está falando dos principais, existem inúmeros conflitos, mas eu coloquei os que são mais recorrentes no mundo. Então, conflitos por disputas de minerais no continente africano. Invariavelmente as guerras fratricidas na África têm como pano de fundo o controle de reservas ou pedras preciosas ou outros minerais estratégicos para as transnacionais. Hoje em dia, pouca gente se dá conta de que, enquanto sonha com a compra do próximo smartphone, milhares de africanos se esfalfam em trabalho servil ou pessimamente remunerados nas minas de columbita, tantalita, tungstênio, ouro e outros metais essenciais para a indústria eletrônica. Então a gente encerra por aqui essa parte mais para mostrar quais são os principais que se conhecem no mundo, né? Dos conflitos gerados por algum tipo de recurso natural estratégico, beleza? Então com isso vamos para o nosso exercitando para ver o que a gente conseguiu absorver. Presta atenção. Primeira questão. Alguns recursos naturais são estratégicos tanto pela sua utilização econômica quanto pela sua escassez em algumas partes do mundo. Assim, aquele país que possui uma maior quantidade ou acesso a tais recursos pode melhor utilizá-lo tanto para a sua população quanto para a sua exploração comercial. Assinala a alternativa que apresenta os dois recursos naturais que, atualmente, são considerados mais estratégicos do mundo. Letra A, madeira e algodão. Letra B, água e petróleo. Letra C, látex e carvão mineral. Letra D, ouro e diamante. Ou letra E, solo e florestas. Vamos para a nossa contagem? 1, 2, 3. Se você respondeu que a resposta correta é a letra B, tá certo! Água e petróleo. Então com isso nós encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-lo ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse endereço aqui. Um abraço e até a próxima!